Pessoal, boa tarde, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula de ciências para finalizarmos o conteúdo do quarto bimestre. Nós vamos da página 108 até a página 111. Na aula anterior, nós falamos sobre o experimento do filtro de papel, onde o filtro ficaria exposto em uma janela, de preferência de frente para a rua. Com certeza, o resultado desse experimento será o filtro apresentar uma grande quantidade de partículas de poeira, e assim nós iríamos poder perceber a qualidade do ar que respiramos e chegaremos à conclusão que, dependendo do lugar que moramos, o ar é mais poluído, certo? Então, esse era o objetivo do experimento com o filtro de papel. Na página 108, nós temos a atividade 2. Conte o número de partículas e compare seu experimento com o dos colegas. Depois, escreva se houve diferença na quantidade de partículas encontradas em cada um dos filtros. Infelizmente, por estarmos à distância, nós não vamos responder essa pergunta, porém, nós podemos comentar que pode haver uma grande variação de partículas de poeira em cada um dos filtros, dependendo do local onde a pessoa mora. Se mora em uma rua que tem indústria e muita movimentação de veículos, o filtro vai apresentar uma quantidade maior de partículas de poeira do que uma pessoa que mora em uma chácara. Então, essa variação pode ocorrer sim, porque depende do local que nós moramos. Se é um local com grande concentração de poeira ou com uma menor concentração. E isso depende se onde moramos existem indústrias e muito fluxo de veículos, que são os grandes causadores da poluição nas cidades, ok? Na atividade número 3, como são os locais onde os filtros apresentam maior quantidade de partículas? Então, aqui nós podemos dizer que os filtros que apresentam maior quantidade de partículas são justamente os filtros que ficaram expostos em residências onde na rua há grande fluxo de veículos ou que existe indústrias onde o nível de poluição é maior, é um nível elevado de poluição. Na atividade 4, e os locais onde os filtros apresentam menor número de partículas? Nós podemos dizer que são nos locais, mesmo estando dentro da cidade, são os locais onde não tem indústrias próximo à residência e o fluxo de veículo também é menor. Então, esses filtros apresentarão sim um menor número de partículas. Na atividade 5, existe relação entre as características do local e o resultado obtido? Por quê? Sim, existe uma relação, porque quanto mais poluído for o local, mais partículas serão encontradas no filtro. Quanto menos poluído for o local, menos partículas serão encontradas no filtro, ok? Então, aqui abaixo nós temos: é muito provável que, durante a realização do experimento, os filtros que apresentam maior número de partículas ficaram expostos em locais onde há fábricas ou intensa circulação de veículos. Aí aqui nós temos a imagem, ó, nós temos aqui uma rodovia e algumas indústrias, e nós podemos perceber na imagem uma elevada concentração de fumaça na atmosfera. E além dos veículos, que são um dos maiores causadores da poluição nas cidades. O ar fica mais poluído
nas proximidades de fábricas e rodovias. Agora nós vamos para a página 109. A poluição do ar caracteriza-se pela presença de gases tóxicos que são liberados pelos veículos automotores e por partículas sólidas no ar, como a fuligem das fábricas e os restos de queimadas. Nos últimos anos, muitas cidades tornaram-se maiores e mais populosas. Antigamente, os maiores problemas eram a falta de água e de alimento, mas o tempo passou e surgiram novas tecnologias e fontes de energia, como a queima do carvão mineral, por exemplo. Mais tarde, foram desenvolvidos outros combustíveis de origem fóssil, como a gasolina e o óleo diesel, que são derivados do petróleo, que contribuem para a poluição do ar, um grave problema ambiental. Combustível fóssil. Combustível fóssil recebe esse nome por ter sua origem nos restos de seres vivos que viveram há milhões de anos. O carvão mineral tem sua origem no soterramento de vegetais durante milhões de anos. Foi muito usado nas máquinas a vapor. Ainda hoje é usado nas usinas termoelétricas, que geram energia elétrica. Já o petróleo e o gás natural, acredita-se que a origem se dá principalmente a partir do soterramento de algumas espécies de seres aquáticos durante milhares de anos. A grande revolução no uso do petróleo ocorreu após a invenção de motores como aqueles que movem os automóveis, que utilizam gasolina ou óleo diesel. Aqui nós obtivemos algumas informações sobre combustível fóssil, petróleo. Continuando a leitura na página 110, observe algumas das consequências da poluição do ar. Então, na página 109, nós obtivemos algumas informações sobre a tecnologia que, querendo ou não, facilitou a nossa vida. Na página 110, nós vamos analisar o que a poluição causada por essas novas tecnologias podem causar na nossa vida, além do que causam no ambiente. Observe algumas das consequências da poluição do ar na saúde das pessoas. Pode ser, por exemplo, a causa de problemas respiratórios, câncer de pele, entre outros. Nas edificações e nos monumentos, corrói materiais como metais, pedra-sabão, mármores utilizados nas fachadas das edificações e em esculturas expostas ao tempo. Na vegetação, nesta imagem, nós podemos ver como a poluição do ar pode afetar a vegetação. Os gases poluentes que saem das chaminés das indústrias, por exemplo, misturam-se ao vapor d'água presente na atmosfera e caem sobre a superfície da Terra em forma de chuva ácida. Então, vocês veem a gravidade do que pode acontecer por conta dessa chuva ácida. A chuva ácida, ou como foi dito anteriormente, ocorre quando os gases poluentes, que no caso é o óxido de enxofre e o nitrogênio, se misturam ao vapor d'água e a chuva cai
com acidez. Então, essa mistura desses gases, enxofre e nitrogênio, se misturam ao vapor d'água e a chuva cai com uma certa acidez, causando toda essa destruição ao nosso ambiente. Ok? Deixa eu tentar passar aqui para a próxima página. Não está liberando aqui para a próxima página, mas na página 111, a última página do nosso conteúdo do quarto bimestre, eu vou continuar a leitura, vocês acompanhem aí da apostila de vocês e nós vamos realizar algumas atividades. Se os veículos automotores são um dos vilões da poluição atmosférica, quais atitudes em nosso dia a dia podem contribuir para diminuir a poluição do ar? O que nós podemos fazer para diminuir? Nós poderíamos deixar de andar tanto de veículo, nós poderíamos, nos locais mais próximos à nossa residência, irmos de bicicleta ou caminhando. Ou também, se na residência tem, digamos, 3 pessoas que dirigem, não precisa sair cada uma com o seu veículo. Poderiam, dependendo do local, digamos que vai para uma festa, poderia sair as 3 pessoas no mesmo veículo, não cada pessoa da mesma família em um veículo diferente. Essa seria uma das formas de estarmos contribuindo, para a diminuição da poluição do ar. Essa é uma preocupação de muitas pessoas em diferentes lugares do mundo. Considerando tudo que você aprendeu, observe estas 2 imagens e marque um X naquela em que se percebe ações que podem contribuir para diminuir a poluição do ar. Aí nós temos a imagem 1 e a imagem 2. Nós vamos marcar a imagem 1, onde a moça está utilizando como meio de transporte a bicicleta. Por que você fez essa escolha? Porque, como nós já falamos anteriormente, sempre que possível evitarmos o uso de veículo, estaremos contribuindo para a diminuição da poluição do ar. Em qual desses lugares você acredita que as pessoas têm mais qualidade de vida? Por quê? Na imagem 1, porque não há uma grande concentração de veículos. Então, na imagem 1, a qualidade de vida das pessoas é melhor. No final da página, nós temos o jogo Poluição do Ar. Para saber mais sobre a poluição do ar, junte-se a um colega para o jogo de tabuleiro do percurso da poluição do ar. Para isso, destaquem as cartas e o tabuleiro que estão no acervo lúdico 22. Então, vocês irão providenciar um dado, 2 botões. Deixe as cartas com a imagem do planeta Terra viradas para cima. Coloque o tabuleiro entre vocês 2. Cada um joga o dado uma vez. Quem tirar o maior número de pontos começa o jogo. O primeiro jogador lança o dado e percorre o número de casas correspondentes. Ao chegar em uma casa com a imagem do planeta Terra, escolhe uma das cartas que está sobre a mesa. Lê o conteúdo para o colega e executa o comando de voltar ou avançar casas. Ganha o jogador que ultrapassar a última casa primeiro. Pessoal, muito obrigado por mais uma aula. Qualquer dúvida, nós poderemos conversar no nosso plantão do Hangouts, toda segunda-feira, das 14 às 16 horas. Muito obrigado.